Nós vamos discutir nesse vídeo o trabalho 2, Padrões de Projeto, reformulado, da disciplina SI 405, turmas A e B, primeiro semestre de 2020, Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Nós precisamos mudar o projeto. Havia um trabalho 2 que era pensado numa situação, essa situação não se confirmou e a gente então precisou alterar o projeto. Então vamos ao novo projeto, aquele que está carregado como trabalho 2, Padrões de Projeto no Moodle. O trabalho será em grupo e o resultado final é um vídeo que você vai postar em um lugar que eu consiga acesso e depois vai ser avaliado então pelo vídeo. Qual é o nosso objetivo? Estudar e compreender os padrões de projeto. Veja que existe muita coisa que chama isto padrões de projeto. Eu estou com o foco no livro Design Patterns, Padrões de Projeto, do Eric Gama e outros 3 autores. Está na nossa bibliografia. São 23 padrões que estão no catálogo. Então, é desses padrões que nós estamos falando. Não são outros que você possa encontrar aí na literatura, na internet, sei lá onde. São os 23 padrões do livro Design Patterns, do Eric Gama. Esse livro em português está disponível como e-book na biblioteca da Unicamp. Eu devo inclusive ter mandado o link para vocês aí no fórum, ou no de avisos ou comunicação com o professor. Se não achar por ali, esse livro é bastante comum, você vai encontrar trechos e explicações dele em praticamente todos os cursos de ciência da computação de qualquer universidade boa, certo? Então não é por falta de material que você não vai fazer esse nosso trabalho. Qual é o trabalho? Estudar os padrões de projeto e preparar um vídeo com 3 padrões selecionados pelo grupo, sendo que cada padrão tem que estar numa categoria: criacional, estrutural ou comportamental. Lógico que você vai pegar o livro, ver que são 3 categorias e vai escolher um padrão de cada categoria para discutir no seu vídeo. Eu coloquei uma única restrição: o padrão singleton não entra na conta. Então você tem no final 22 padrões para escolher. Por quê? O singleton, além de ser muito útil e muito usado, ele é um padrão muito simples de ser implementado. Então não faria sentido você ter este padrão como tema. Dá uma olhada, você vai gostar muito dele, vai perceber a implementação dele muito tranquila, mas você não vai usar este padrão singleton como tema. Escolha dentre os outros 22 que estão disponíveis. Onde é que você vai estudar? Pela bibliografia, em vídeos meus ou de qualquer outra fonte que você queira, materiais bibliográficos da SBU, Sistema de Bibliotecas Unificados da Unicamp, tem muita coisa lá, sites da universidade, de universidades e tudo mais, cursos online, onde você quiser, só a gente recomenda que você escolha boas fontes para não ter um material com conteúdo incorreto, com erros de conceito e assim por diante. Como estudar? Então, temos aí as instruções de como é que esse trabalho deve ser feito. Entender as 3 categorias de padrão. Então, primeira coisa, por que esses padrões estão agrupados em 3 categorias? O que significa isso e por que isso acontece? Discutir com o grupo, aí eu recomendo que você use videoconferência ou coisa do tipo, já que não temos a previsão de juntar as pessoas. Então, discutir com o grupo sobre as categorias. Examinar os padrões de cada uma delas e discutir, tentando achar no grupo alguém que já tenha ou já teve algum problema que possa ou pudesse ser resolvido pelos padrões. A ideia dos padrões é resolver problemas específicos e recorrentes. Então, se alguém no grupo já viveu um problema que possa ser resolvido com os padrões, é ótimo, porque além de resolver o próprio problema, já tem uma experiência para dizer: olha, sem o padrão isso aqui ficava de um jeito, com o padrão ficou muito melhor, espera-se, né? E aí você consegue fazer uma discussão muito mais rica, uma troca de ideias muito mais profunda, muito mais interessante. Depois que você fez essa discussão,
Escolha um padrão de cada categoria para estudá-lo mais a fundo. Logicamente, se no passo anterior alguém já usou um padrão, tanto melhor que esse seja escolhido também. Mas, de toda forma, de cada categoria, um padrão para você estudar a fundo. Você vai precisar atualizar os exemplos. O livro do Gama é de 1995 e temos reimpressões, traduções, mas não foi fundamentalmente alterado. Então, os exemplos que estão lá já são exemplos desatualizados. Há software que não existe mais, há companhias que não existem mais, há situações que não fazem mais sentido. Então, você tem que entender o padrão, olhar os exemplos, tentar entendê-lo, nem sempre vai ser tão fácil assim, mas trazer para situações mais atuais. Em que condições hoje aquilo ali poderia ser usado? Então, faça um exemplo atualizado, certo? Discuta no grupo a aplicação dos padrões escolhidos e prepare uma apresentação em vídeo. Então, você vai entender as categorias, vai ver se alguém no grupo já tem vivência com isso, vai escolher padrões, 3 padrões de cada categoria, vai estudar esses padrões, vai trazer os exemplos que estão no livro para os nossos dias, para que eles de fato sejam exemplos, e depois de toda essa discussão, como é que se aplica, como é que se usa, para que serve cada padrão que você escolheu, você prepara um vídeo. Então, vamos às instruções do vídeo. O vídeo deve ter participação de todos do grupo. Então, você dá um jeito, ou tela cheia, como nós estamos vendo aqui, ou a pessoa num quadradinho ali de vídeo, ou transparência. Faça do jeito que você quiser, mas cada um do grupo tem que ter a sua colaboração. Imagine-se num seminário, como a gente usa fazer na disciplina, que cada pessoa apresenta um tanto, para que possa inclusive ser avaliado. Então, leve essa ideia para o seu vídeo. Como é que você vai fazer isso? Talvez seja fazendo uma colagem de diversos vídeos, cada um preparado em casa, coisa do tipo, para juntar num único vídeo final, em que todo mundo alternadamente aparece e dá a sua contribuição. Nesse vídeo você vai explicar os padrões de projeto que você escolheu. O que eu espero nesse vídeo? Primeiro, por que foi escolhido cada padrão? Por que você achou interessante isso? É da sua vivência, algum problema que você já teve, vai ter, enfim, por que você resolveu escolher este padrão? O que chamou a atenção? O que ele tem a ver com você? Em segundo, que problema este padrão resolve? Em que condições ele resolve? Terceiro, a sua estrutura, ou seja, a estrutura do padrão. Como funciona e como é implementado. Quarto, as vantagens e desvantagens do uso desse padrão. Você tem que perceber que o uso dos padrões também traz alguns custos, traz alguns riscos, traz eventualmente alguma desvantagem, tá certo? Então você tem que pesar vantagens e desvantagens antes de aplicar o padrão. E exemplos atualizados para ilustrar os conceitos. Parece que é fundamental aí que você use diagramas UML para ilustrar as coisas. Como é que funciona o padrão, como é que ele é montado, a estrutura do padrão, está em UML no livro do Gama, e aí você não tem por que ficar inventando moda. Use diagramas UML, diagramas de classe fundamentalmente, para mostrar como é que é a estrutura de cada padrão que você escolheu aí para explicar. Se possível, mostre a relação entre o padrão e a vivência do grupo. Ora, a gente já implementou, a gente já precisou, a gente acha que vai precisar desse padrão. Enfim, isso melhora muito a qualidade do vídeo. Não fica alguma coisa assim, não tem muito a ver comigo, eu aqui e o padrão lá. Quando você mostra que isso tem a ver com você, um seminário, um vídeo, uma apresentação fica muito mais consistente, fica muito melhor. E, se possível, já faça esse vídeo pensando numa distribuição pública, porque afinal das contas podemos usá-lo aí para ajudar pessoas de outras universidades que também estão estudando padrões de projeto e eventualmente os futuros alunos da disciplina em outros semestres aí,
que precisem entender esse problema. Então já faz um vídeo bastante claro, didático, e que possa ser apresentado ao público aí. Se esse vídeo ficar bom, não tiver nenhum problema de conceito errado e tal, você está convidado a colocar disponível na internet como a sua contribuição do grupo, para esse momento que nós estamos. Então, você está produzindo um material didático sobre um tema importante e que vai ficar disponível aí no seu serviço de vídeo de preferência. O vídeo deve ser limitado a 9 minutos. Vai dar uma média aí de 3 minutos por padrão, o que não é bem verdade, é um pouco menos, porque você tem que abrir o vídeo, você vai fazer alguma coisa a mais do que chegar lá. O primeiro padrão é esse, o segundo é aquele. Então, com tudo que você tem direito a fazer aí, talvez seja um pouco menos que 2 minutos e meio por padrão até. Mas a ideia é que então seja um vídeo curto, até 9 minutos, explique esses 3 padrões, atenda a lista aí dos 5 itens que o vídeo precisa ter e que seja também pensado para uma eventual divulgação pública. Como será feita a entrega do trabalho? Você coloca no Moodle, com o texto puro, digita lá o link para o lugar onde eu consigo encontrar o seu vídeo. E também, na mesma área de texto, você coloca individualmente as contribuições. Use o relatório de contribuição, que eu pus em PDF, veja as informações que estão no quadro, que é basicamente RA, aluno, percentual de contribuição, e uma descrição de uma linha que seja do que o aluno fez durante o trabalho. Percebe que o percentual de contribuição não pode ser repetido, não pode ter 2 ou mais alunos com o mesmo percentual. Pode variar 1% que seja, mas não pode ser igual, e também não é para usar decimais, senão daqui a pouco você está colocando 3 casas decimais lá atrás. Não, são números inteiros e não repetidos. E por favor, que some 100%, né? Porque tem grupo que consegue perder nota porque diz que a contribuição total não chegou a 100%. Então, por favor, dá uma conferida nas contas. Como é que você entrega então? No Moodle, digita lá o link, copia, né? O link para eu ter acesso ao vídeo e a contribuição de cada aluno para o projeto. É esse o trabalho 2, então. Está acessível a quem tem experiência com orientação a objeto, está acessível a quem não tem experiência com orientação a objeto da mesma forma. Bons trabalhos a todos!